Olá, galera, é isso aí. Aqui é o professor Conrad e hoje a gente vai tratar de um assunto que assusta muita gente por aí, mas ele é extremamente simples. Basta que a gente aprenda bem as linguagens que se utilizam e analisar alguns exemplos que eu vou propor para vocês hoje, que é o assunto de porcentagem. Bom, para começar, a gente vai analisar uma situação-problema. Uma pesquisa constatou que 2 de cada 10 pessoas votam em certo candidato. Deixando política de lado e analisando esses dados, a gente pode fazer uma extrapolação. Quando uma pesquisa é feita pensando apenas em alguns candidatos, e se analisa uma tendência de voto, então a gente pode, por exemplo, nessa pesquisa que se fala 2 de cada 10 pessoas, 2 de cada 10 pessoas, isso é um dado muito envolvendo quantidades pequenas, né, de uma população, por exemplo. Então a gente pode extrapolar essa ideia para outras medidas, por exemplo. Eu poderia dizer 4 de 20 pessoas. Ou 6 de 30 pessoas. E assim sucessivamente. Se a gente analisar essa extrapolação aqui para esses valores aleatórios, fica-se muito vago, né? Muito perdido. Então a porcentagem vem justamente padronizar esse sistema. Então, por exemplo, ao invés de pensar a cada 10 pessoas, 2 votam em um certo candidato, ou a cada 20, 4, ou a cada 30, 6, a gente padroniza tentando pensar por cada 100 pessoas. Então a gente tem que analisar e perceber também que é do ponto de vista de proporção. Veja só, se eu quis dobrar a quantidade aqui, vezes 2, então eu tenho que dobrar a quantidade do outro lado também, vezes 2. Se eu quis triplicar a quantidade, então eu tenho que triplicar aqui também a quantidade. Então é vezes 3 para dar 30, então vezes 3 para dar 6. Então, pela lógica, eu vou analisar rapidamente aqui, para que a gente tenha o resultado 100, eu tenho que mais que triplicar, né? Eu tenho que multiplicar por 10. Nesse caso, bem simples, né? Vezes 10. E vezes 10 aqui também. Opa! Passou. 2 vezes 10, 20. Então a gente poderia dizer que 20 de 100 pessoas, 20 votam em certo candidato. Essa é uma extrapolação que é um padrão que a gente utiliza, que é chamado porcentagem, justamente pelo padrão ser 100. Então, utilizando uma palavra não muito agradável, por cada 100 pessoas, 20. Por cada um monte de porco, né? A cada 100 pessoas, 20 votam em certo candidato. Então, concluindo, agora a gente pode escrever assim, ó.
20 por 100 pessoas votam em certo candidato. Aliás, o cara está com pouca popularidade, né? Certo candidato. Veja só como a gente fez a leitura agora. 20 por 100. Então é justamente isto aqui, ó. É justamente essa parte da análise que a gente está fazendo aqui que vem a ideia de 20%. 20%. E é importante até a gente lembrar o seguinte: quando a gente pensa em 12 unidades, isso tem um nome, né? Isso é chamado de dúzia. Se eu tenho 1000 unidades, pelo menos eu já ouvi falar isso quando você vai comprar tijolo, telhas, eles falam um milheiro, né? Milheiro. Meio feio, mas é uma linguagem utilizada aí. Eu já ouvi falar. Um milheiro custa tanto. E quando você fala em 100 unidades, é o cento. Não de eu sento no banco, é cento de 100 unidades. Então por isso que a gente fala que 20% fica melhor do que falar 20 por 100 pessoas votam. Então no caso aqui ficaria 20% das pessoas votam em certo candidato. Daí nasce um símbolo, né, que como toda matemática tem, né, isso aqui é a forma escrita, e agora a gente vai ver aqui uma forma simbólica. Forma simbólica. A forma simbólica é conhecida como 20%. É esse símbolozinho aqui. A forma simbólica é importante na hora de você produzir um texto. A gente utiliza a forma simbólica nesses momentos. Porém, quando você vai desenvolver um cálculo envolvendo porcentagem, a forma simbólica não é mais adequada. Então a gente utiliza a chamada forma operacional. Forma operacional. A forma operacional é que vai ser utilizada durante os cálculos. E como é a forma operacional? É você escrever 20%. Essa é a coisa que no momento da nossa aula aqui agora é algo novo, que é a forma operacional. 20%. Porque é 20 dividido por 100. Então 20 por 100. 20 por 100. 20 dividido por 100. Até uma forma da gente lembrar
por que faz tanto sentido esse nome de porcentagem. Né? Isso aqui é só para a gente lembrar a forma operacional. E essa forma operacional que é largamente usada e que deve ser usada durante os cálculos. Tá aqui, ó. Isso. Vamos então analisar um exemplo, porque a gente fala porcentagem. Onde existe porcentagem? Em todo lugar, no comércio, no mercado, o tempo todo você está buscando um desconto, ou se você quer pagar em mais vezes, você pode ter um acréscimo. Esses descontos ou acréscimos sempre são dados em porcentagem. Então nada melhor do que a gente analisar essa questão de porcentagem com um problema que envolve ou desconto ou acréscimo. Vamos fazer os dois tipos de problemas hoje. Bom, vamos então para um exemplo envolvendo porcentagem. Um produto que custa R$ 1.600 será pago à vista e terá 25% de desconto. Pergunta-se: qual será o desconto em reais? Que valor irá custar esse produto após o desconto? Bom, então primeira coisa, letra A, vamos calcular o desconto. Então, a primeira coisa que a gente escreve, que a gente precisa descobrir quanto é quanto representa 25% de 1.600. Por quê? Porque ele vai dar desconto, né? Então desconto representa menos, representa subtração, subtrair. Então significa que a pessoa vai pagar menos do que iria pagar. Então a palavra desconto ela está totalmente ligada à ideia de subtração. Então eu primeiro tenho que descobrir quanto é 25% de 1.600. Então a ideia é assim, na verdade a ideia é regra de 3, né? Existe todo um padrão que pode se desenvolver, se alguém esquecer, é só pensar assim: se 1.600 é o total, então é 100%. Certo? A gente pergunta, não sei por que eu pergunto, não tem ninguém respondendo. Bom, tudo bem. Vamos continuar, vai. Para de filosofar em cima da minha solidão aqui. Ah, que drama. Bom, vamos lá. Se 1.600 é 100%, porque 1.600 é o preço total, 25%, quanto será? Será a minha incógnita aqui, que eu vou chamar de x. Isso aqui é pelo método de regra de 3 simples. Toda a porcentagem se baseia em regra de 3 simples. Aqui eu vou mostrar uma regra prática, que funciona da seguinte maneira. Essa preposição aqui, de, preposição. Pessoal de português que me perdoe se eu estiver falando besteira. Aqui a gente troca pela multiplicação. E lembra que eu falei agora há pouco? Este aqui é um símbolo, é a forma simbólica, não serve para fazer conta. Para fazer conta a gente faz forma operacional. Então vou escrever 25 sobre 100 vezes 1.600. Veja só então o que é possível fazer agora. A gente pode cortar os zeros, um com o outro e o outro com mais outro, sobrando então apenas 25 vezes 16.
E aí tem a regra da multiplicação por 25, né? Nossa, mais uma regra. Faz assim, divide por 4 16. 16 dividido por 4 dá 4. E multiplica por 100. R$400 de desconto. Na verdade, o que está escrito aqui, ó, já é o desconto. Então, poderia até já escrever aqui x igual. Ó. X igual. X igual. X igual. Veja só. Se a gente fosse resolver por regra de 3. Está até bonitinho aqui, né? Vamos fazer. Seria 1.600 sobre x igual 100 sobre 25. Agora eu vou fazer uma conta de simplificação aqui, ó. Se a gente dividir por 25 em cima e embaixo, dividindo por 25 aqui e dividindo por 25 aqui, embaixo dá 1, e em cima dá 4. Então olha só o que fica. Fica 4x, né, resolvendo naquele método tradicional, né, que o pessoal faz assim, né? Assim, né? Vai ficar 4x igual 1.600 vezes 1, 1.600. Agora, lembrando do vídeo de equações, método easy, aliás, nível easy, dividindo por 4 dos dois lados, a gente vai ficar com x e 400. X igual a 400, realmente é o que deu, ó. X igual a 400. Cada um pode escolher o método que quiser. Eu gosto mais desse, acho que é mais prático aqui, para a gente que trabalha com porcentagem. Pensar em 25% de alguma coisa é vezes e multiplica e sai fazendo conta. Mas o resultado é o mesmo. 1,00. Temos aqui então o nosso desconto. Desconto bom, né? Pena que não existe. Difícil ter um desconto desse de 25%. Hoje em dia no mercado, praticamente impossível. Você dá um desconto desse, você pode começar a pensar na falência. Bom, vamos continuar então. Agora a gente tem que fazer a letra B. Letra B, qual valor irá custar o produto após o desconto? Essa é mais fácil agora que a gente já está com tudo pronto quase. Letra B. O valor, vamos chamar de valor final. Valor final. O valor final, ele vai ser igual ao valor total menos o desconto. Valor total menos o desconto. No nosso caso, o desconto foi de 400. Então a conta vai ficar bem simples. Eu tenho aqui então o valor final, vou chamar de VF aqui, ó, VF. O valor final vai ficar sendo 1.600. Não tenham pressa, eu sei que está indo bem devagarzinho, mas a proposta do vídeo é essa, para que o entendimento seja sem pressa, né? Quem tiver já mais avançado nisso aqui, pode avançar o vídeo e mais para o final, para a gente pegar uns exemplos mais complexos lá. E o desconto, ó, valor total e o desconto de 400. Então é só subtrair e verificar que o valor final vai ser de R$1.200. Então está feito aí nosso primeiro exemplo de porcentagem.
bem tranquilo. Legal. Bom, então vamos para um segundo exemplo. Ainda um exemplo simples. Um produto que custava R$ 2.400 será pago a prazo. Então terá um acréscimo de 35% sobre o valor original. Pergunta-se, qual o valor do acréscimo em reais? Quanto custará o produto após o acréscimo? Bom, vamos fazer uma resolução um pouco mais rápida agora, supondo que o primeiro exemplo já foi compreendido direitinho. Então, qual o valor do acréscimo em reais? O acréscimo, só para a gente lembrar, quando a gente fala em acréscimo, a ideia é adição. Ou seja, a ideia é desagradável, porque ninguém quer sofrer acréscimo em valor de compra nenhuma. Mas, quer pagar à vista, paga. Não quer, vai ter acréscimo. E esse número está mais adequado quase ao nosso mercado financeiro de hoje em dia. Então, para saber quanto é o valor do acréscimo em reais, eu tenho que pensar em 35% de 2.400. Lembrando o que a gente fez agora há pouco, a preposição de é vezes 35%, a gente passa para a forma operacional, para que a gente possa efetuar as operações matemáticas, e vamos fazer conta. Peguei exemplos com números agradáveis, para que a gente possa, no caso aqui, corta 0 com 0 do 100, corta outro com outro, e sobra então essa conta de multiplicação, que eu posso então dizer que o nosso valor aqui que eu desejo descobrir, é um valor X, de quanto custará o acréscimo, na verdade. Quanto será o acréscimo? Então aqui vai ficar X igual 35 vezes 24. Essa conta a gente pode fazer assim, 20 vezes 35 e 4 vezes 35, e depois somar. O raciocínio é mais ou menos esse, 20 e 4. Aí eu quero multiplicar por 35. Então eu estou separando o 20 e o 4 e eu multiplico aqui agora. Deixa eu fazer em outra cor aqui. A gente multiplica o 35 por 20, dá 700. Isso é feito rapidamente, Multiplica o 35 por 4, dá 140. Agora eu posso voltar a reagrupar isso aqui, vai dar 840. Muito mais prático a gente pensar em desmembrar os elementos, que a conta sai mais rápido. Bom, continuando então, x igual a 840. 840 é o acréscimo. 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 Bom, a segunda pergunta, quanto custará o produto após o acréscimo? Bom, valor final é igual valor total menos o acréscimo. Então é só substituir agora e fazer as continhas. Eu tenho aqui o valor final. O valor final, que aliás, eu não tenho nada, eu quero calcular o valor final.
mas eu sei o valor total, que é 2.400. E... nossa, que coisa feia que eu fiz aqui. É mais o acréscimo, né? Mais. Que acréscimo, né? Mais acréscimo, menos desconto. Então, vou somar isso com 840. Então, nosso valor final será 3.240 reais. Esse é o valor final do produto após o acréscimo pelo pagamento à vista, a prazo. Bom, essa explicação até agora, os dois exemplos foram bem legais, mas tem gente perguntando, nossa, mas não tem um jeito de ser mais prático? E se eu não quisesse saber quanto é em reais o acréscimo, quisesse saber direto o resultado final já? Quanto que eu vou pagar nesse negócio? Então, eu tenho uma notícia boa, que é, tem como fazer mais rápido? Tem como fazer mais rápido. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova análise dos dois exemplos ao mesmo tempo aqui, ó. Eu já vou colocar exemplo 2 aqui e o exemplo 3 aqui do lado. Exemplo 3 junto aqui. Eu me lembro que o exemplo 2 era um produto de 1.600 que teve o desconto de 25%, correto? Quem não lembra é só voltar aqui, ó. Olha lá. 25% de desconto em cima de R$ 1.600, que era o preço original. Então vou colocar assim, ó, só para separar os dados do problema. O valor total 1.600. Esse 1.600 ele corresponde a 100% da brincadeira, da história toda. 100%. Então, eu tenho o que a gente chama de taxa, no caso, desconto. Taxa que é igual a 25%. Agora acompanha comigo o raciocínio. Se eu tenho um produto que custa 100% e eu dou um desconto de 25%, esse produto, para mim, vai custar 75%. Certo ou não? Olha eu perguntando de novo. Ninguém vai responder. Tudo bem. Mas é isso mesmo. Pode ver que se eu somar aqui dá 100. Então, para ter a resposta direto, valor final, é só você fazer isso aqui, ó. 75% de 1.600. Então, como é que fica? Fica assim, ó, valor final igual 75 sobre 100 vezes 1.600. Aí já dá para simplificar aqui os dois zeros. E vamos fazer a conta dos 75 vezes 16. Olha eu dando dica agora para a conta sair mais fácil, ó. Ao invés de escrever, fazer a conta direto aqui inteira, a gente faz o seguinte, ó, valor final igual. Aí eu vou usar um pouco de aperfeiçoamento matemático, aí de prática que eu já tenho, mas vocês podem fazer isso também. Vou pegar aqui o 75, eu vou fazer 3 vezes 25, que é 75, vezes 16.
Eu estou usando um resultado que eu já conhecia do exemplo anterior, que eu sei quanto dá isso. Até falei para vocês, divide por 4, 16, tal, deu quanto isso aqui? 400. Aí eu multiplico por 3 agora, ó. Resposta, valor final igual 1.200. Você já tem um resultado direto no valor final já. Então fica assim, ó. Valor final R$1.200. É isso aí, ó. Eu acho que é um método bom também de se utilizar. Você não precisa necessariamente saber quanto foi de acréscimo. Você calcula direto o resultado final. Como? Subtrai a porcentagem a ser descontada e ao invés de calcular o 25% e depois tirar de 100, tirar de 1.600, você faz direto 75% do total, que é o que você vai pagar na verdade, 75% do total. Já no exemplo 3, a gente tinha um valor total de 2.400. Tem gente que já até pegou a ideia, já sabe o que vai acontecer, que é 100%. E temos uma taxa, no caso uma taxa de acréscimo. A taxa sempre em porcentagem, né? De 35% de acréscimo. Então qual que é o procedimento? É o mesmo, ó. Eu faço as porcentagens. Só que nesse caso é 100% mais 35%. Isso vai dar um total de 135%. Porque na verdade é o que vai acontecer. Você vai dar um acréscimo, você vai pagar mais do que você pagava antes. Antes eu pagava 100%, eu vou pagar mais, vou pagar 135%. Então olha como fica o cálculo do valor final. Valor final igual 135% vezes 135% vezes D, né? 2.400. Então fica valor final igual 135 sobre 100 vezes 2.400. Simplifica aqui. E lá vou eu fazer conta prática de novo. Olha só. Nesse caso aqui, a gente pode separar o 20 e o 4, mais uma vez, para multiplicar por 135. Então, como é que fica o cálculo? Fica assim, ó, 135 vezes 20. 135 vezes 20 dá 270, mas tem o zero. Então, 2.700. Então, fica aqui 2.700... e 135 vezes 4. Aqui, ó. Dá 540, né? 540. Aí vamos juntar tudo aqui para ver quanto dá. Dá valor final. Valor final de 3.240 reais. Já é o resultado final, já, sem você saber o acréscimo. Se quiser saber o acréscimo, é só subtrair o valor inicial desse valor maior aqui.